de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e eu vou convidá-los a gente dar um pulinho bem pertinho, só ali na África, em Moçambique. E sabe quem que nos traz esse passaporte? São os professores Ana Paula Traiano e também Gustavo Moraes, do curso de Odontologia da Faculdade Guaracá, a Uniguaracá, né? Um abraço para o professor Soares, Janetinha e toda a turma aí da nossa faculdade. Bom, Ana, eu gostaria de saber como que surgiu essa... É uma aventura, né? Sim, não deixa de ser, né? Então eu tenho até uma história bem que aconteceu, que eu sempre falo que são chamados que vêm, que a gente tem que estar aberto e alerta para todos, né? Isso já aconteceu, já tem mais de 1 ano e meio. Foi procurado o professor Soares, que é o nosso reitor, né, da Uniguaracá, por uma ex-aluna, a Eziele, que hoje a Eziele mora em Manissa, né, que fica em Moçambique, uma cidade do distrito, um distrito da província de Maputo, da capital de Moçambique. E ela trabalha em um grupo de missões, que nós já vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Sim. E ela procurou o professor Soares pedindo um socorro, uma ajuda, o que poderia ser feito dentro da saúde bucal, né? Para ela ajudar a população de lá. E nisso o professor Soares me ligou, até não estava em Guaraquava, e falei, professor, marca para segunda-feira, que eu atendo ela com o maior prazer, mas eu pensei na minha cabeça, é uma palestra, um curso, alguma coisa que eu posso fazer online, né? Quando a Eziele e o Júnior chegaram para conversar comigo e com a professora Sandra, né, que quem me conhece sabe que a minha dupla dinâmica é a professora Sandra, Mara Matinei, e conversou e contou a realidade de lá, me trouxe fotos, vídeos, como que tudo funcionava. E eu, com a minha meu humilde pensamento, achando que uma palestra, né, um material iria ajudar. Odontologia, saúde não se faz à distância, é muito difícil, né? Principalmente odontologia, você tem que estar presencial. E eu entendi que a gente precisava ir para lá. E nisso nós começamos a escrever um projeto de extensão para ir para lá, onde nós estamos levando, né, acadêmicos para auxiliar. Então, o acadêmico ele vem com 2 faces. Uma, como esse projeto voluntário mesmo, né, para fazer odontologia, e outra, é um projeto para trazer humanitário, né? Um projeto humanitário total, que é uma das bandeiras do professor Soares e da Uniguaracá. Então, nós começamos a desenvolver e criar músculo para isso. E hoje, estamos indo para lá, eu e a professora Sandra, juntamente com 4 acadêmicas, a Gabriela, a Rafaela, a Camila e a Thaisa. Estamos indo para fazer esse trabalho de odontologia. O que nós vamos fazer lá? Então, em Manissa, desse distrito, ele tem em torno de 158 mil habitantes. Mas nossa, é grande, eu imaginei que fosse uma coisa pequena, né? Não, sim, ele é um distrito próximo, que é a capital, né, que é Maputo. Sim. Então a capital hoje ela tem 1.200.000 habitantes, né? E ela tem, e esse distrito é um distrito grande, porém é muito espalhado, eles não têm muito recurso, não tem, como que eu vou te dizer, edificações, ruas, saneamento, enfim, né? E aí tem esse povoado, que eles chamam, né, dessa província, nesse distrito, onde esse grupo de missionários se implantou lá com uma igreja e uma escola, exatamente como se faz em missões, né? E ela começou a trabalhar e hoje tem na escolinha, né, deles lá tem 420 entre crianças e adolescentes, né? Ali ele varia de 5 até 18 anos. Então isso é muito bacana, porque ela conseguiu fazer esse grupo e pasmem vocês como eu pasmei, né? Eles começam a ir para a escola, procuram ir para a escola para se alimentar. É a única alimentação do dia. Mas é a nossa realidade aqui, no Brasil. Sim, também. Exatamente. Guarapuava, muitas vezes tem, né? Procuram uma escola para comer. Sim. Só que lá eles têm como que eu vou te dizer? Como se fosse um mingau, né? Que eles fazem e muitas vezes na casa eles misturam com terra para poder dar corpo àquilo, né? Você estava contando que você já teve lá, né? Eu bem essa realidade. E eles comem aquilo para daí no outro dia comer de novo. Sim, é a única refeição deles. É a única. Quer dizer, não tem proteína nenhuma, não tem nutriente nenhum, né? Sim. Se for como, né,
Um dos lugares que eu fui foi na Zâmbia, uma farinha que fica entre o nosso trigo e o nosso fubá, né? E é uma polenta isso aí. que eles fervem na água sem tempero nenhum, faz uma bolinha e come. É um prato típico, só que quem tem maior poder aquisitivo come com legumes, com peixe, com molho, né? Mas a maioria da população, então você consegue imaginar. Eles não têm, então, e muitos casos que foi relatado para nós também, o porquê, né, da odontologia. Foi a primeira coisa que eu perguntei para ela, nossa, mas por que a odontologia? Porque a odontologia é uma das principais causas mortes de lá, principalmente na infância, que absurdo, né? Infância e adolescência. Por quê? Existem muitos problemas bucais, entre eles abscesso bucal. Quando a gente tem um problema periodontal, um problema dentário, a gente tem um abscesso. Esse abscesso é a única patologia, doença, até falo aos meus alunos, que mata quando tem um abscesso. Quando tem abscesso, levanta todas as orelhas e acende as luzes e corre, porque você pode fazer um edema de glote e acabar realmente colocando em risco o paciente, né? Outro fator é o HPV. Existe muito abuso sexual. Escravos, né? Escravas e escravos sexuais, pedofilia demais. Então, eles têm muito isso. E o índice altíssimo de HIV, de AIDS, né? Que é acho que o maior do mundo. Sim. Então, eles têm esse índice e as doenças, os efeitos dessa doença, efeito colateral dessa doença na cavidade bucal, realmente são estomatites, são lesões bucais. Então, por isso é muito complicado a situação da saúde bucal dessa população. Por isso que chegou esse chamado. Então, nós iremos fazer essa triagem desses 420 pacientes nesses 15 dias e vamos fazer atendimentos de urgências e emergências para essa população, nesse primeiro bloco, nesse primeiro projeto, né? E contemplando esse nosso projeto, a Uniguaracá, ela também tem mestrado, né, na área de saúde, e a minha irmã, a Daniela, que é formada em pedagogia, em letras, em inglês, né? E ela também tem, ela fez na Fundação Getúlio Vargas um trabalho voltado para a saúde e agora está fazendo mestrado. E houve essa oportunidade, que foi um projeto que é de toda a Uniguaracá, e ela vai levar para nós um projeto na verdade, o dela seria uma capacitação, né? Como que eu posso explicar? É um projeto pedagógico para ensinar as crianças a realmente a higiene bucal de uma maneira lúdica, né? Então, são 5 passos, né, de uma técnica específica que ela vai usar, utilizando da odontologia, dos fatores da odontologia, de jogos, de brincadeiras, tem vários níveis, até que o último nível é a conscientização, onde o próprio paciente interpreta a defesa dele a respeito da higiene bucal. Até eu sugeri para a Cris chamar ela para falar sobre isso com mais propriedade, porque a gente está indo, eu, a professora Sandra, os acadêmicos, nessa esfera técnica, nessa esfera de graduação. E a Dani já está indo nesse complemento. Mais pedagógico. Pedagógico, né? Porque é como a gente sempre fala, a gente não vai lá só o certo, como Jesus mesmo já fazia desde a época dele, né? O certo não é você dar o peixe, você ensinar a pescar. Então, nós, com a graduação, estamos indo dar o peixe. Nós vamos fazer toda essa organização da higiene bucal na prática, na técnica. E a Dani vai ensinar eles a pescarem. Então, eu achei muito bacana, porque esse é o lema mesmo do nosso, essa frase, né? Que Jesus, esse ensinamento que ele nos deixou, é o nosso lema dessa campanha, para a gente poder deixar para eles lá também. Então, isso é muito importante. Até comentei com a Cris aqui a respeito de algumas taxas, uns índices altos lá, que até a gente pode fazer um bate-bola aqui, que o Gustavo também, eu acho que é importante falar os números do Brasil e eu falar os da África. Mas antes disso, eu preciso compartilhar com vocês, até com você, Cris, porque eu não te contei isso. Quando veio esse chamado, várias dificuldades, por incrível que pareça, quando você quer ajudar, você veja, a gente tudo voluntário mesmo, né? E a gente está trazendo aqui nessa matéria com a Cris uma inspiração, né? Mostrar que isso está acontecendo aqui de Guarapuava mesmo, né? Com pessoas daqui, com uma universidade, um centro universitário daqui, para que as pessoas se inspirem, né? É muito bacana, Aninha, porque é uma questão da responsabilidade social. Isso. da Uniguaracá, né? É o papel da universidade, né? Além de dar condições técnicas para os alunos, conhecimento teórico,
também formar esse papel de cidadão deles, né? Desenvolver esse papel de cidadão. Justamente, e a questão da humanização do curso. Isso. Porque eu digo uma coisa para vocês não vão voltar as mesmas pessoas. O que vocês vão ver nas duas pontas, no sentido de que é uma miséria indescritível, mas num contraponto eu nunca vi um povo tão feliz. Sim. Né? São coisas que você tem que chamar para reflexão, porque existem vários pontos aí. É uma acomodação? Eu não conheço outra vida além dessa que eu tenho, mas eu sou acomodada, ou, sabe, sou resignado que eu sou, Sim. ou eu aceito a minha vida do jeito que ela é, né? Mas aí você vai rever, eu falei pra Aninha que eu quero conversar com ela aqui para compartilhar com vocês o teu retorno. O retorno, né? Sabe? Porque você vai com uma expectativa, né? Sim. E aí, o que você vai encontrar É lá? uma mudança, né? Uma mudança de paradigmas, uma mudança de objetivos, total, né? Total. Quem me conhece sabe que eu sempre lutei por projetos e na minha vida pessoal, na faculdade onde eu tô, sociais mesmo, porque a gente tá aqui, que nem eu falei pra Cris. No dia que eu morrer, que vai demorar muitos e muitos anos, Se Deus quiser. né? Eu não vou levar nada no meu caixão. Isso não eu não tô, sabe, fazendo nada. Sim. Eu acho que a gente deixa mesmo, a gente não tem que se preocupar com o que você vai levar, né? A gente tem que se preocupar com o que vai deixar. E o que eu quero deixar são essas experiências, essas histórias, a minha companhia, coisas boas com quem eu puder viver aqui. Isso vai ficar eternizado. Mas deixa eu contar então que eu estava falando, logo no começo eu fiz algumas palestras, uma palestra cheia, tinha umas 300 pessoas. E eu estava falando sobre isso, estava falando sobre esse projeto, né, para sensibilizar, para a gente ver se mais pessoas gostariam de ir, porque eles precisam de tudo lá. E uma pessoa levantou a mão da plateia e falou assim para mim: Ana Paula, por que você vai para tão longe fazer essa ajuda? Tá movimentando tanta gente, porque você conhece tanta gente, é professora, enfim, e não olha aqui pelo Brasil, ou por Guarapuava, ou, né, me perguntou. E eu falei, meu Deus, faz de mim instrumento e me ajude a responder, né, o que eu tô sentindo. E eu falei pra pessoa, fulano, vou te ser muito sincera, a partir do momento que a Eziele veio na minha sala lá na clínica, aquele dia, pra contar do projeto, aquilo mexeu de uma maneira comigo, porque a minha área de atuação é a odontologia, é onde eu tenho ferramentas, Deus me deu tanta coisa, e 15 dias da minha profissão torna-se tão, enfim, tão pequeno, né? Porque eu posso fazer nesses 15 dias lá, e me tocou tanto, e eu entendi que aquilo eu estava ajudando um ser humano, como eu, independente da idade, da raça, da classe social, do rótulo, da barreira, da fronteira, né? Ele é um ser humano. E essa ajuda de lá de longe veio até mim. Então, a partir do momento que eu entendo que é um ser humano que me pediu uma ajuda, eu tenho que ajudar como ser humano igual, né? Então, eu aceitei por isso. Mas esse foi um chamado que veio até a minha porta. E que, graças a Deus, a gente tá indo em um grupo de 7 pessoas com um planejamento incrível. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês. Mas naquele dia da palestra, eu olhei na plateia e falei, que é até uma pessoa que eu conheço, falei pro fulano, mas se o teu coração bateu aqui em Guarapuava, como você citou, esse bairro, faça você, não deixa morrer. Vai você, levanta a tua bandeira, vai sozinho, nem que seja pra fazer alguma coisa. E é isso que eu deixo aqui, não no sentido de ironia, não. Mas da mesma maneira que esse chamado veio de tão longe e entrou dentro do meu coração, talvez você que está nos escutando aqui lembrou de alguém ou de algum episódio que nesse momento bateu o teu coração, nesse momento nasceu a tua, desbravou em você, apareceu, brilhou em você, essa tua luz, essa tua estrela, faça lá atrás. Já que a gente tá caminhando para esse lado mais de espiritualidade, né? Vamos considerar que o Brasil veio muitos escravos. Sim. Então, cada um de nós tem um pé na Exatamente, né? exatamente. Então, nossa lei está lá, talvez não é verdade? Não, e você está indo na tua origem. Exatamente. Né? Lá foi dali que partiu pro berço do começo do mundo, sim, não foi na África. Então, né? Então, é até um resgate, né? Exatamente. E Guarapuava, pela própria formação de sim, muitas fazendas e tudo mais, né? Você tem isso na tua família, é uma questão
de que a gente teve muitos escravos. Sim. Né? Então veio justamente para você aqui em Guarapuava, para você ir lá dar um pouquinho, é uma retribuição de alguma forma, né? E me tocou muito isso, tanto é que virou, graças a Deus, um projeto e que hoje a gente está indo para desbravar, e quem vai dar continuidade é o Gustavo, que super já engajou nisso. A Cris já vai posicionar um pouco o Gustavo aqui também. Mas eu queria falar isso antes de falar das taxas. Para eu encerrar, eu adoro uma conversa. Que daí fica o Gustavo, ele também tem um monte de coisa para falar, né, Cris? Eu só quero passar isso aqui, desse bate-bola pra gente. Eu vou pegar meu papel, Cris. Aí a gente vai ficando mais velha e óculos também. Eu fico aqui toda sem óculos, que eu tava me arrumando para vir aqui te ver. Vamos lá, né? Então vamos, minha gente aqui. Então a realidade de lá hoje, a taxa de trabalho da infantil, né? Ele é de 22%. Você veja bem, a taxa de que vive em extrema pobreza da população é 48%, quase 50% pobreza extrema. E você viu com os seus olhos, né? Você não tem noção. E você, cada vez que você fala, meu coração bate, sabe, borboletas aqui dentro? E 43%, para mim esse índice é um dos maiores. 43% é a taxa de desnutrição severa. É 43%, quase 50%. Então é muito. Então você veja, e também existe uma outra taxa que é a alta de mortalidade, né? Na natalidade mesmo. A cada 1.000 nascimentos, 53 morrem. Né? Em contrapartida, no Brasil são 22, o último dado que a gente tem. Então é mais do dobro do que acontece no Brasil. Sim. Gente, eu acho um absurdo o ser humano passar fome. Não consigo aceitar isso desse jeito. É porque dói, né? A fome dói, a fome irrita, a fome ela te tira do corpo, né? Ela é eu acho assim, eu também acho. Por isso que o que mais pegou pra mim foi as histórias de desnutrição, de abuso sexual e principalmente assim as atitudes que eles têm pela fome, sabe? Ao mesmo tempo que nem a Cris falou, é o povo mais, desculpe o termo, não é, mas é um termo que eu já li em artigos, miserável, que vive na miséria, né? Eu até me sinto mal de chamar de miserável, mas eles são, mas né? É a tradução literal do que é a realidade. Sim. Que é o que eu digo, né, quando a gente conta, eu e meu marido, quando a gente conta a experiência que a gente teve lá, quando você vê as favelas, né, nos morros, as favelas nossas aqui, é condomínio de luxo perto do que você vê lá. É isso que me sabe? É indescritível, é só você indo lá para entender o teu ato, o ato da Uniguaracá. Sim. Sabe? E esse apoio, esse estender de mão, não é? Sim. É só você estando lá para você dimensionar o valor que tem, o mínimo de coisas que você leve. Sim. Um lápis que você leve lá, para eles uma coisa. Eu não. Só para rechear aqui, vamos dizer, né? Eu fui na casa de uma senhorinha, lá em Lusaka, numa daquelas tribos que eles chamam, né? Que o sonho de consumo dela era ter uma tesoura. Porque ela fazia trança, né? Os cabelos e tal, ela era cabeleireira, né? E ela não tinha uma tesoura. Então ela pediu que quando eu voltasse para o Brasil e eu voltasse para a África, ela queria uma tesoura de presente. Então, para você ver, sabe? Olha, a gente ia ficar aqui uma semana conversando. E quando você voltar, então nós vamos ficar um mês. Eu vou voltar, eu quero voltar para compartilhar e fazer assim que nem eu falo. Tem essa, que nem tem uma música até, que as borboletas que vem aqui na gente, né? Sim. Você fala, parece que eu realmente cada vez mais me afirmo mais que é isso que eu quero fazer. Eu quero muito fazer a diferença, né? Eu não sei se amanhã ou depois eu vou estar viva, Cris, eu preciso fazer isso. E como eu sempre falo, Deus me privilegiou, né? Com tantas coisas nessa vida, que eu preciso. Saúde, né? Graças ao bom Deus, né? Pra quem não sabe, a minha saiu de um câncer, né? Exatamente, venci, né? Câncer. Um câncer. E até outra oportunidade eu vou vir falar sobre isso também, sobre um projeto incrível que também a Uniguaracá nos apoia e que a gente tá com serviço. Que meu olho já brilhou. Você viu? Mas isso é uma pauta pra gente conversar e trazer. Depois. Né? Mas agora eu prometo que eu fico quieta, deixa o Gustavo falar um pouco da história dele, de como que ele tá aqui, o que ele tá fazendo. Justamente. Bem, vocês estão vendo o Gustavo, né? Uma criança. Mas ele já é PhD em odontologia. Você consegue imaginar isso? Conta um pouco da tua história pra gente, Gustavo. Então, boa tarde a todos. Eu sou aqui de Guarapuava mesmo.
decidi que eu ia fazer odontologia só quando estava ali no 3º ano do ensino médio, até então não tinha muita noção. Não sabia o que ia fazer. O que eu ia fazer da vida. Fui para Ponta Grossa fazer a graduação lá, fiz na UEPG. Depois que eu me formei, eu voltei para cá, para clinicar, né? Trabalhei como cirurgião dentista por 1 ano aqui na cidade. Mas eu sentia que tinha alguma coisa que faltava ainda, que eu não me sentia totalmente realizado. E aí eu lembrei que na época que eu estava na graduação, alguns professores me incentivaram, falaram que eu tinha perfil para seguir na área de mestrado, na área da docência, também, né? da pesquisa. E aí em 2016 resolvi voltar para lá, fazer a prova do mestrado e engatei nessa área de pesquisa, né? Fiz o mestrado lá na UEPG também, já logo na sequência engatei o doutorado. Aí durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, morei 1 ano lá no Canadá, peguei bem no início da pandemia, então assim foi um período assim, de bastante crescimento pessoal e profissional, né? Tudo que a gente aprende de diferente lá, é uma cultura totalmente diferente, né? E ainda mais aí passar por essa questão da pandemia, no início ninguém sabia o que ia acontecer, né? Se ia passar rápido, se não ia, se eu voltava para casa, ficava lá, e aí isso, né, exige muita maturidade, sim, né? Exige que você consiga segurar as pontas sozinho, né? E isso foi uma experiência assim, muito rica para mim e muito transformadora também, né? Você tá longe de todo mundo que você conhece, tá longe de todo o conforto, né, da tua rotina. E aí voltei pro Brasil no final de 2020, finalizei meu doutorado e aí no final de 2021 eu comecei a dar aula ali na Uniguaracá. Fiz o meu teste seletivo, passei. Comecei com poucas aulas, ainda estava morando em Ponta Grossa. E aí desde 2022, desde o ano passado, que aí eu mudei para cá e engatei, né? Estou em várias disciplinas, né? Fico na clínica, fico nas aulas teóricas. E aí no final do ano passado, a professora Ana e a professora Sandra me trouxeram essa proposta, esse convite de assumir essa função que elas tinham de coordenação dos cursos de pós-graduação e de extensão. Daí fiquei muito feliz com o convite, né? Porque fazia pouco tempo que tinha chegado, né? E ainda existe também muito essa questão de mas é tão novinho, mas será que, né, vai dar conta? Então eu fiquei muito feliz com essa confiança que elas me deram, né? E aí desde o início desse ano a gente está desenvolvendo vários cursos, né? Cursos de curta duração, cursos de aperfeiçoamento, de especialização, para oferecer não só para os nossos alunos, mas para os dentistas aqui da região, né, uma formação de qualidade, né, e para que eles não precisem ficar se deslocando para Curitiba, ou às vezes até mesmo para mais longe, sendo que a gente tem aqui uma estrutura de qualidade que eles podem usar, né, usufruir. Bacana, cada vez que eu recebo uma pessoa aqui e que diz eu sou de Guarapuava e que retorna para cá no topo, sabe? Isso é muito gratificante. E assim que surjam, se eu pudesse entrevistar todo dia pessoas assim, né? Porque a gente tem que valorizar o que a gente tem. Sim. A gente precisa valorizar. A gente tem que deixar de lado aquela história de que santo da casa não faz milagre, né? Faz, né? Sim, em todas as áreas. Sim. Não tem, sabe? Você conversa com tantas pessoas, né? Cada dia aparece uma coisa nova e Guarapuavano no topo. Guarapuavano no topo. Dá um orgulho, né? A gente se identifica, sabe, com orgulho, né? Com certeza, é um sinal de que, sabe, Guarapuava está eclodindo aí de tanto talento, né? Isso é muito, né? muito legal. Mas vocês embarcam quando? Dia 1º nós vamos para Curitiba, dia 2 nós saímos de Curitiba. Sai de Curitiba, aí no dia 3 chega em Manguissa. E aí nós retornamos pra cá, no dia 16 nós estaremos aqui, saímos de lá e já chega aqui, né, porque tem o fuso horário. Sim. Quanto é? Porque onde eu estava eram 6 horas a diferença. Sim, 5 horas. 5 horas. 5 horas no nosso fuso que a gente vai ter de lá pra cá. A gente tem uma ideia também, se você permitir, a gente pode compartilhar também. A gente vai fazer um diário de bordo de tudo isso lá, né? Eu mesma vou, não sei como, a Camila que tá aqui vai me ajudar a me ensinar a mexer um pouco as coisas. Eu vou trazer vídeos, todo final de dia nós vamos fazer esse diário de bordo, nós vamos se reunir e fazer alguns vídeos, alguns depoimentos nossos, não sei quanto de emoção vai trazer naquele dia,
mostrar um pouquinho de lá, através, hoje facilita tanto, né? O celular, as imagens. Desafio lançado. A Nana, né, que tá aqui me acompanhando aqui, ela já me olhou assim, né? Posso te mandar, depois eu pegar no WhatsApp, né? Depois você vai conversar com ela. Sim. E a gente quer esse diário. A gente quer esse diário mesmo, né? Sim, que vocês façam. Sim. E compartilhem com a gente, que a gente possa compartilhar aí com o mundo, né? Isso. Depois você conversa com ela. Sim, ali, já tá, olha que gostoso. Esse brilho do teu olho, pra mim, é o que me pega. Já me aguardo, agora eu vou pegar teu WhatsApp. A gente vai conversar sobre isso depois, né? Mas que bom, uma boa viagem, uma excelente estadia, eu tenho certeza que você vai voltar apaixonada, vai ser uma experiência única. E eu quero você aqui pra gente compartilhar isso aí, né? Sim. Bom, mais uma coisa que você queira falar, fique à vontade. Então, acho que dá pra gente comentar um pouco da nossa programação, será que cabe? Eu acredito que sim, Cris. Eu deixar um start desse mês de setembro. Sim, por favor. Tudo que vai ter em setembro, né? E daí em outubro, se você nos convidar de novo, ele tem uma programação enorme para outubro. Sim. E para novembro vermelho também. Novembro vermelho, aí vamos ficar de carteirinha aqui como já. Você. Então, em setembro, nós, agora no finalzinho do mês, semana que vem, né, nós vamos ter um curso com a professora Ana Paula e a professora Amanda, lá de Ponta Grossa. Um curso teórico-prático de tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, para aqueles dentistas que ainda têm dificuldade em interpretação do exame, né? O exame da tomografia ele é extremamente útil para planejamento de casos de cirurgia, de implantes, até mesmo alguns casos de tratamento de canal, de endodontia. Então, a gente ainda tem algumas vagas, né? Não deixem para a última hora. Vai ser na sexta e sábado da semana que vem, dia 29 e 30. Em outubro, nós estamos planejando a semana do Dia do Dentista, então, em parceria também com a Prefeitura, nós estamos, né, organizando algumas palestras, alguns cursos, para celebrar o dia da nossa profissão, né, promover essa interação entre os acadêmicos, entre os profissionais, né, e também permitir essa capacitação, né, estimular essa educação continuada, né, essa busca por aperfeiçoamentos. Então nós estamos agora planejando a semana do Dia do Dentista, que vai ser aí no dia 25 de outubro. E em novembro, como a Ana falou, a gente tem o Novembro Vermelho, né? Já tem alguns eventos já agendados, o dia D, que é o dia que a gente vai lá na Praça 9 de Novembro para fazer toda a conscientização da população, né? Nós vamos para um evento em Curitiba também, lá na Assembleia. E, então, assim, fiquem de olho nas redes da Unibaracá, tem vários cursos já planejados para o ano que vem, né? Esses cursos que a gente tem de aperfeiçoamento e especialização. Nós temos uma estrutura de qualidade, professores também muito capacitados e estamos esperando vocês lá. Bom, Ana, então eu quero teu retorno aqui para a gente falar sobre o Novembro Vermelho, né? Vou mais uma vez, né? Um excelente projeto, uma excelente estadia lá, como eu já falei, né? E eu vou me manter conectada com vocês, certeza, né? Diário de bordo, nós vamos até a África e vamos acompanhar o dia a dia da equipe. Perfeito. Olá. Muito obrigada, Cris, por sempre nos receber, assim, a gente é amiga pessoal aqui, mas eu quero te agradecer porque sempre, assim, eu fui super bem recebida aqui, independente do tema que eu viesse falar, a Cris corre lá na porta me abrir e ela abre a porta e abre os braços, é uma delícia estar aqui. Ai, que bom. De verdade, conte sempre comigo no que eu puder fazer, ajudar e que me coloco à tua disposição aqui. Com certeza, essa tua energia e contagia, né? Bom, obrigada Gustavo. Vocês sabem que, como diz o Guarapavano, né, que não tem porta nem tramela, né? É tudo aberto aqui, né? E aquilo que eu falei, quando o olho da Nana ali brilha, você não tem noção do que pode vir, porque essa cabecinha aí, cara, não tem limite, né? Em criatividade e principalmente em talento. Bom, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.